Chegamos! Sejam bem-vindos a mais um Outcast Podcast, um espaço neurodivergente onde a gente pode discutir e aprender cada vez mais. Hoje eu tenho aqui a honra de trazer uma amiga de infância, tá? Não vou nem falar quanto tempo, mas uma amiga de infância. Uns 10 anos atrás. Psicopedagoga maravilhosa, coordenadora pedagógica, Kênia Gentiluzzi. Muito obrigada, Kênia, pelo seu tempo. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa maravilhosa. A gente vai poder estar acrescentando muito na vida de muita gente. Assim espero. Então vamos lá, me conta assim, sua vida. Coisa que eu não sei, mas me conta assim mesmo. Eu vou contar um pouquinho da minha vida profissional. Sim, claro. Por incrível que pareça, minha vida profissional começou com 12 anos. Porque quando eu era criança eu dava aula particular. Lembro. Você lembra? Lembro. Então assim, eu dava aula particular e falava que nunca queria ser professora. Mal eu sabia que eu já tinha nascido professora. Que já tinha nascido com isso no sangue. Então eu dava aula particular, depois eu meio que assim, sem querer, fomos uma turma fazer uma prova lá no CIEP e era uma prova para bolsista. E aí eu só pensei assim, caraca, bolsista é legal, né? A gente vai fazer prova, ganhar um dinheirinho, trabalhar e ganhar um dinheirinho e tal. E aí eu passei nessa prova de bolsista de CIEP e ali foi um grande marco, porque enquanto eu aprendi o que era um bolsista de CIEP, você trabalhava um turno e no outro tinha um curso promovido pela UERJ, que vinha com material riquíssimo, que se você pegar esse material hoje, ele continua riquíssimo, né? Porque a educação, né, foi bem devagar em relação a essas ideias. E aí já era. Aí eu me apaixonei pela educação. Depois do CIEP, trabalhei no Jardim Madalena Magacho, né? Trabalhei no Jardim Madalena Magacho por quase 20 anos, 19 anos e pouco no Jardim Madalena Magacho, que foi uma aprendizagem que ela complementou o que eu já tinha aprendido no CIEP. E concomitantemente trabalhei no SESI, no Jardim Só com Educação Infantil. No SESI trabalhei no ensino fundamental e depois trabalhei com educação infantil. E o SESI, ainda onde não tinha atendimento especializado, começou com atendimento especializado lá, numa ousadia da diretora, fomos fazer um atendimento especializado aqui, a gente começou a fazer esse atendimento especializado e aí eu vi que eu também era apaixonada por educação para pessoas com deficiência. E aí eu falei assim, é isso que eu quero. Nisso eu saí do SESI e uma amiga falou comigo assim, Kênia, abriu um centro de atendimento ao autista, está precisando de uma psicopedagoga. Você não quer ir lá fazer uma entrevista? Eu falei, eu quero, vou lá para ver. Cheguei lá, encontrei com a Priscila, ela fez uma entrevista, eu nunca tinha visto ela nem ela a mim, mas a gente viu que as nossas ideias, né, casalavam, né? E aí agora eu tô como coordenadora. E tem outra, depois que eu saí do jardim, porque o jardim municipalizou, era uma escola do estado, se municipalizou. E quando ela se municipalizou, que eu falo que eu não quis, aí eu fui chutada. Fui chutada. Aí quando eu saí de lá, eu fui para um colégio agrícola, no qual eu achava que eu não tinha nada a ver, né? Porque lá ensino fundamental e médio, né? Na época que eu fui, era curso técnico em agropecuária, concomitante com o ensino médio regular. Hoje ela é uma escola integrada de ensino médio com técnico em agropecuária. Então, assim, a parte agropecuária, eu falei, não sei nada. Trabalhei com educação infantil, trabalhei com ensino fundamental, como que eu vou trabalhar com ensino médio e com curso técnico? Mas também deu certinho. E aí eu, né, tô como coordenadora pedagógica do Colégio Agrícola há, meu Deus do céu, há 12 anos. O tempo voa! Mas tudo isso que eu quero contar, eu preciso marcar isso. Tudo isso foi concomitante. Eu não fiz 21, 19 no outro, não, tá, por favor. É importante deixar claro. Você falou aí que acabou descobrindo que também tinha essa vocação para trabalhar com pessoas com deficiência, né, com neurodivergências. E, assim, como que foi isso na sua vida? Assim, você falou da parte do SESI, que foi um trabalho de inclusão lá no SESI? Se eu for pensar hoje, eu fico refletindo sobre isso, sério. Quando que isso me interessou? Desde sempre, desde quando eu era bolsista. Porque quando eu era bolsista,
A primeira turma que teve no CIEP, eu trabalhei no CIEP 263, ali na Bombarde. Agora tem outro nome, né? Mudou? Acho que mudou o nome. Eu acho que agora é do professor Jair Bittencourt, que eu não sei. Agora eu fiquei confusa. É o CIEP 263, ali do lado da rodoviária. Quando eu trabalhei como bolsista ali, as turmas que vieram eram de alunos que nunca tinham estudado. Eu peguei turma de alfabetização. Então, quem eram esses alunos? Eram os excluídos. Então, a minha primeira turma era dos excluídos. Porque a inclusão não é só com pessoas com deficiência. Sim. A gente trata a inclusão como inclusão social, né? A inclusão que discrimina. Então, quando eu trabalhei, eu vi que era aquilo ali mesmo, que eu achava que aquilo ali era importante. Então, assim, durante todo o meu trajeto, quando eu trabalhava com educação infantil, quando eu fazia peça teatral para a escola, os meus alunos eram aqueles que eram excluídos. É aquele que não conseguia falar, que chorava, era o que gaguejava, era o que, né, que tinha... A gente nem fala gaguejar isso mesmo, né? É cafona. Mas era aqueles que não teriam outra oportunidade se não fosse dada por mim, assim eu acreditava. Então sempre trabalhei para a inclusão. E nem sempre a inclusão, como eu disse, é para deficientes, né? Sim. Então eu sempre tive esse cuidado para trabalhar. Então eu sempre, quando eu fiz psicopedagogia, né, acho que tem 13, 14 anos, eu fiz sabendo que era para trabalhar com quem precisava de um diferencial. E aí foi a partir dali que eu fui me apaixonando e fui estudando o autismo, né, que veio depois, que aí porque na verdade a gente começa a avaliar quantos autistas, com quantas pessoas autistas já lidei nessa vida. Né, que não tinham um diagnóstico, que tinha outros nomes, né, desde o preguiçoso ao retardo mental, e que era assim que se nomeava. E aí quando eu trabalhei, e assim eu me descobri de novo. Eu acho que é isso que eu entendo na educação, que a gente está sempre se redescobrindo, ser mutável. Eu sempre gostava daquela música do Raul Seixas, falando do seu Raulzinho, do Raul Seixas, que é da metamorfose, porque a gente está sempre mudando. E eu não quero parar de mudar, não sei o que vai vir pela frente, mas eu não quero parar de mudar. E a educação te dá ela cria esse ambiente propício para que você esteja sempre, né, mudando, sempre aprendendo, sempre buscando novas ideias. E a gente precisa se deixar levar. Sim, não, porque é como a gente na conversa anterior, né, a gente estava conversando, e você disse que existem profissionais que evoluíram, foram para vários lugares, outros continuam estagnados, porque é justamente isso, né? A educação, eu acho que é mais um dom, né? Não é só ser professor, eu quero dar aula agora. Não, acho que passa muito mais pela essa paixão, né? Que a gente é o objetivo. O que você quer? Eu quero mudar o mundo. Então eu quero trabalhar na educação. Porque o educador ele pode mudar o mundo. Mas ele não pode mudar o mundo de uma vezada só. Ele vai mudar aqueles que estão próximos dele. Exatamente. Ele vai ajudar aqueles que talvez em outro lugar ele não pode ser ajudado daquela forma. Então é isso, eu quero mudar o mundo, mas você vai mudar o mundo? O mundo de alguém. De repente eu mudo o mundo de alguém. Principalmente, né, como você lida com, você falou, a educação infantil, que é onde começa tudo. É o mais importante. Né? A gente Vou ser esculhambada. Eu acho o professor universitário chiquíssimo, acho lindo o professor, mas o mais importante é a base, é a educação infantil. Eu também acho. Eu também não, porque o professor universitário realmente ele tem uma bagagem, ele vai lidar com outro público, mas a educação infantil ela requer uma série de coisas, de particularidades. Ali você pode ou incentivar, ou criar, ensinar, ou traumatizar uma criança pro resto da vida. Você pode colocar ele lá na frente ou deixar ele lá para trás. Exatamente. E é importante a gente saber isso, que não é uma profissão que é valorizada financeiramente. Mas quem entra sabe disso também. Até porque eu acho que os professores de base deveriam ser muito mais bem remunerados. Eu acho que o professor, qualquer setor, ele precisa ser bem remunerado.
ele é o que formam outras profissões. Sim, eu acho a mais importante do mundo. Agora, eu falo que a educação infantil é a base porque o professor de educação infantil, ele não pode ser, né, porque eu não vou colocar nessa situação, mas ele tem a possibilidade de favorecer a criança com coordenação motora, com psicomotricidade, com a parte emocional. E ele, quando faz o trabalho que se deve fazer, que eu também percebo que houve algumas mudanças. Hoje em dia já estão entrando na alfabetização preocupado com a leitura e escrita. E a gente sabe muito bem que isso não tem que ser a preocupação da educação infantil. Que a preocupação da educação infantil é brincar. É brincar. É brincar. E aí ele fala assim, mas eu vou colocar meu filho na escola para brincar? Ele vai brincar. O professor vai trabalhar. Porque toda brincadeira é direcionada. Sim. Toda a atividade lúdica, ela tem objetivos em que o professor estuda, prepara e faz. Quem brinca é só a criança, porque ela precisa brincar. E aí a gente entra na questão do, né, que a gente vem com o nosso foco, que é o autismo. Quando uma criança com autismo entra na educação infantil e o professor de educação infantil tem esse olhar, muitas vezes ele é diagnosticado até na educação infantil. Sim, porque quando começa, né, a socialização, aí vê as dificuldades que ele pode estar encontrando. É que às vezes os pais em casa, eles têm uma idealização tão grande que às vezes a criança não está falando, ele fala assim, é assim mesmo, eu também não falava, eu também demorei a falar. Eu já falei isso também. Eu não tive problema nos meus filhos, assim, a mais velha, ela falava emboladinho. Aí eu falei assim, ela tinha 2 anos, eu falei assim, eu vou colocar na escola para poder desenvolver. Realmente, desenvolveu, ela melhorou assim, porque ela vivia numa casa só com adultos, né? E depois ela foi para ficar no meio dela ali, com outras crianças, então estimulou realmente. Não vamos dizer que não é de todo ruim, né? Não, claro. Mas não é para isso, né? A gente sabe que em casa a gente observa, então quando a criança vai para a educação infantil e a mãe já tem uma desconfiança, né? Porque sempre é a mãe, né? Observa primeiro. Já tem uma desconfiança, chega lá na educação infantil que ela consegue, né? E aí o professor que está ali só para isso, que é para observar, o professor de educação infantil, ele é muito observador, né? Porque o outro professor às vezes tem muita preocupação no fundamental, ensino médio, eles têm muita preocupação no conteúdo que ele tem que apresentar. Sim. Eles focam muito na aprendizagem e não é uma crítica, é o que é. E o professor de educação infantil, ele costuma ter um foco na criança. Então é ele que observa se a criança está chegando muito próximo do papel para poder escrever, se a criança, ele chama ele demora a responder, que a criança fala com a língua presa, ou fala, e ele vai observando, né, aquilo ali. Então, às vezes, a mãe costuma até procurar, depois que o professor começa a sinalizar, você já viu, ou que ele não come isso, mas come aquilo, que ele tem uma rejeição com essa alimentação, porque o professor de educação infantil tem esse olhar. E aí, quanto mais cedo, lógico, identificar melhor, né? Na verdade, até antes de entrar para o convívio escolar. Mas na educação infantil acontecem coisas. Eu fui professora de educação infantil. E eu, inclusive, assim, tenho formação com especialidade em educação infantil. Trabalhei algum tempo com educação infantil, então eu sei de fato que essa é a realidade. Eu lembro assim, que tinha até um preconceito. Eu falei assim, você vai ficar lá só para poder ficar trocando criança, já porque a gente é babá. Vai ficar só brincando? Brincando, trocando, limpando o nariz. Eu falei, gente, é um trabalho muito complexo, eu respeito muito. É uma profissão que requer um olhar muito atento mesmo, porque é onde começa tudo. Uhum. É onde a gente, né, percebe. É o primeiro espaço de convívio da criança fora do núcleo familiar. Então, assim, é uma coisa muito delicada. Eu acho que para falar da educação infantil a gente tem que fazer só um podcast só da educação infantil. Só da educação infantil? Não, e é um tema ótimo. Ótimo. E a psicopedagogia? Como que você aplica isso? Como eu sei, eu fui fazer a psicopedagogia sem saber exatamente o que era a psicopedagogia. Uhum. E aí a gente tinha uma ideia que a psicopedagogia era para trabalhar
com crianças que considerada criança de educação especial, que era ainda um termo que usava e ainda usa em algumas, a universidade ainda usa assim, educação especial. Então, e aí eu descobri que não, né? Que a psicopedagogia é para trabalhar com as dificuldades, né? E para fortalecer as potencialidades. Então, a psicopedagogia é para todo estudante que está fora da curva. Ou ele pode ser muito bem, ter altas habilidades e precisa de uma psicopedagoga. Pode ser que ele tenha dificuldade de aprender determinada, aí essa psicopedagoga tem que descobrir aonde que está essa dificuldade para atuar em cima dela. E pode ser que ele tenha um transtorno de aprendizagem e aí ela vai também trabalhar. Mas ela não trabalha em cima do problema, ela tem que conhecer essa criança. O trabalho é todo muito individualizado. Não tem uma caixinha, olha, vai chegar agora um aluno com isso daqui, eu vou pegar aquela caixinha. Então é um trabalho muito primoroso, porque primeiro você conhece o perfil dessa criança, todas as características, né, todos os aspectos em que ele pode ter obstáculos, quais as dificuldades que ele pode ter, quais as potencialidades, em que ele é bom, porque todo mundo é bom em alguma coisa e todo mundo tem um déficit em alguma coisa. Então você vai conhecer essa criança, aí você traça um perfil. Baseado nesse perfil, eu vou atuar para que essa criança se desenvolva. E aí, quando se trata de autista, que é o que eu tenho feito nos últimos anos, que é atender especialmente autistas, então quando se trata das crianças com autismo, esse perfil tem que ser bem, porque não é só a questão de aprendizagem, é uma questão emocional, social, né, de várias características do espectro. Muitas vezes eu demoro 3, 4 sessões para realmente oferecer algo pedagógico. Geralmente a gente brinca, porque eu preciso conhecer, eu preciso ter confiança. Sim. E ele também, você, né? Ele, né? Eu preciso ter essa confiança, né? Ele precisa criar um vínculo, né? Para que eu possa realmente conhecer e não ele fazer o que ele acha que eu quero. Porque às vezes até as crianças tendem a atender a expectativa da gente. Às vezes chega, não sei nada, eu pergunto muitas vezes para eles assim, quando você sabe por que você está aqui? Quando é uma criança que vai interagir mais comigo, ele diz assim para mim, não sei, acho que eu sou autista. Ou porque eu não sei ler. Então a gente precisa também dar a ele esse autorreconhecimento. E quando é uma criança que está em um nível em que, por exemplo, não é verbal, eu tenho que criar um vínculo, eu tenho que comunicar com ele. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer atividade acadêmica, eu tenho que fazer ele se desenvolver para ele estar naquele meio acadêmico e realmente acontecer a aprendizagem. E para isso eu preciso também me comunicar. Por isso que o autista precisa de uma equipe multidisciplinar, que eu trabalho junto com a fono, que eu trabalho junto com a fisioterapeuta, que eu trabalho junto com o psicólogo, que a gente possa alinhar essas dificuldades para que cada setor possa fazer, a contribuir para o desenvolvimento dessa criança. A minha parte pequenininha, que é a parte mais escolar, e o mundo da criança é a escola. Eu falo uma coisa constantemente, Gisele, e eu sei que eu posso ser criticada por isso, mas a escola é um meio muito hostil. Sim. A escola ela é hostil porque ele vai entrar para uma sociedade, daquele mundinho, naquela sociedade, em que, por que você trabalha tanto bullying na escola, não sei o que na escola? Porque ela é hostil, porque ela classifica as pessoas no bom e mal, ela quantifica aluno 10, aluno 9, aluno mediano. Ela não trata ninguém na individualidade, ela trata no coletivo. E ele é hostil para quem não atende ao padrão. Então, todas as questões, às vezes emocionais e de aprendizagem, acontecem na escola. Então, a aprendizagem parece que é um sacrifício. Por isso que eu elogiei tanto a educação infantil. Porque a aprendizagem não pode ser sacrificante. Ela precisa ser estimulante.
Então, eu acho que também a função do psicopedagogo é mostrar que é bacana aprender. Que você não tem que aprender igual o outro, mas você tem que ter o direito de aprender o que o outro está aprendendo dentro da sua limitação. Então, assim, para cada um, como que você trabalha com a criança com dificuldade de leitura e escrita? Aí eu vou te perguntar, qual criança? Porque não é o mesmo trabalho para todas. Cada um Ele tem um perfil. Então, e aí, pronto, isso é apaixonante. É outro assunto que a gente vai falando, porque é apaixonante. E aí você fala assim, cara, eu estudo muito. E a impressão que eu tenho é que eu não estudei o suficiente. É porque, assim, é um tema tão complexo, né? Tão caso a caso, porque cada criança é para você um novo desafio, e, né, de você estar tentando fazer essa transferência, de ter esse contato. E qual a diferença, Kenny, de transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem? Porque às vezes Qual é a matéria que você saia melhor? História, Advogada, geografia, né? Advogada, história. português. Você era boa em matemática? Não era, eu era péssima. Mas aí, quando eu terminei o ensino médio, porque eu sempre fui assim, ao longo da minha vida acadêmica, eu era uma aluna medíocre. Vamos codificar. Aí eu ficava medíocre ali naquela coisa assim, né? Uhum. Porque eu achava tão... Pra mim aquilo ali era muito fora, né? Mas eu gostava de geografia, eu gostava de história. Matemática era surreal. Você estudava para passar? E nem passava às vezes, né? Porque eu já cheguei Mas você não aprendia? Não aprendia. Mas aí o que aconteceu? Quando eu terminei o ensino médio, na minha época era vestibular, não era Enem, né? Tinha que fazer vestibular e vestibular uma vez por ano. Uhum. Aí eu lembro, eu terminei o segundo grau, né? Na época fiz formação de professores, porque eu não tinha muita matemática, foi por isso que eu escolhi. Mas aí quando eu terminei, eu falei assim, vou fazer uma faculdade. Aí, falei assim, eu vou estudar vestibular. E comecei a estudar. Só que assim, não tinha muito dinheiro, eu falei assim, não posso fazer cursinho, tem que fazer aqueles intensivos. Então eu fiquei estudando em casa. Aí eu peguei emprestado um livro daquele manual único de matemática. E falei, vou ter que aprender isso. E eu estudei de capa a capa aquele livro. E eu aprendi matemática. Então, olha aqui, tá. Você tinha uma dificuldade em matemática. Tinha. Mas você aprendeu matemática. Aprendi matemática. Qual é a estratégia que fez? A maturidade, o seu desejo? Então você tem... O que acontece? Algumas crianças têm dificuldade na metodologia, dificuldade porque vamos falar do tempo atual, teve uma pandemia, ele não teve aulas presenciais, perdeu um primeiro momento que na hora de dar continuidade ele não conseguiu fazer, e aí agora ele está tendo dificuldade. A dificuldade, ela pode ser superada. A dificuldade pode ser mantida, mas amena, ser superada. O transtorno, não. Ele tem transtorno, ele pode amenizar, aprender a lidar com o transtorno. Agora a gente teve uma mudança de nomenclatura, mas para a gente entender melhor, eu vou falar da dislexia e da descalculia, né? A dislexia, ela ninguém vai curar a dislexia, mas ela pode ter estratégias para que ele possa lidar com isso. Mesma coisa que a descalculia na matemática. Às vezes ele até tem um raciocínio, mas ele tem uma dificuldade com o número. Tem disléxico que começa a ler, mas chega um determinado momento que ele já cansa e não consegue continuar. Mas aí ele começa e não quer, isso é preguiça. Não é preguiça. Então, o transtorno, ele precisa de estratégia para ele lidar com o transtorno. A dificuldade, você precisa de estratégia para ela sanar aquela dificuldade ou amenizar ao máximo. Essa é a grande diferença. Então, para cada uma dessas situações, às vezes, quem tem dificuldade, de repente, eu aprendi a fazer conta, que o professor fazia conta de dividir, que fazia conta de subtrair embaixo. Eu achava que era horrível. Eu não entendia por que eu tinha que diminuir. Eu não conseguia entender. Então, eu sempre gostei de matemática. E ele fazia aquilo e eu ficava triste, porque eu sempre gostei de matemática, mas eu não conseguia fazer a conta de dividir. Dividir. E aí, uma tia, né, a tia pegou e falou assim, ué,
Você faz conta fazendo conta debaixo de subtrair? Você pode fazer na cabeça. Aí ela me ensinou a fazer a conta direto. Tanto para chegar, tanto para a resposta. Tanto para chegar, tanto para a resposta. Aí foi estratégia. Mudou a estratégia, eu vi que eu sabia fazer a conta. Então, às vezes, o professor, quando o aluno tem dificuldade, só dele mudar a estratégia, o aluno aprende. Se ele tem transtorno, ele precisa de um acompanhamento. Para analisar as dificuldades, as potencialidades, para traçar um perfil, para que ele possa também se desenvolver dentro da sua limitação. Uma pessoa que tem um nível de dislexia, que ele não consegue formar uma palavra, depois de muito trabalho que ele consiga escrever uma palavra, ele não vai ler um livro inteiro. Ele pode ler um trecho hoje, um trecho amanhã, um trecho outra vez. Pode ler uma frase, depende de cada um. Então essa é a grande diferença. Queria lembrar aqui como que ficou a nova nomenclatura, mas esqueci. Eu ia trazer anotado nisso. Você sente que as escolas, por exemplo, as escolas hoje, elas estão... Como é que elas estão lidando com essas diferenças de aprendizagem, com a diversidade? Com a inclusão. Com a inclusão. Com a inclusão. Com a inclusão. Então, eu gosto de falar de inclusão em escola, porque eu gosto de defender a escola. Eu sou psicopedagoga numa clínica, trabalho com terapeutas, né? Meu trabalho é em terapia também, trabalho com terapeutas, e eu gosto de defender as escolas. Cada caso é um caso, Gisele. A gente tem uma educação em que é fácil colocar a culpa no professor em sala de aula. Esquece que não tem uma política pública para isso. Então, assim, o que as escolas estão fazendo? Algumas acham um absurdo aquele menino estar na sala de aula, que ela não foi preparada para isso. Esses também são da mesma turma que dizia eu não ganho para isso. Não é? Tem isso também. Tem. Mas vamos falar da grande maioria, são pessoas que estão passando um aperto danado. Uma sala de 25 alunos, desses 25 alunos, tem 8 com deficiência, mais 8 mediadoras. Ela tem que dar um conteúdo que eles não podem perder o conteúdo. E ela tem que fazer um trabalho para cada um, adaptar. Ela não sabe o que é adaptar. Mas ela tem que estudar, se ela trabalha de manhã, de tarde, chega de noite, ela tem que cuidar da casa dela, que horas que ela vai fazer, com que dinheiro que ela vai pagar, que preparo que esse professor tem. É essas que a gente vai culpar? É uma realidade bem... É porque assim, a gente precisa ponderar. Mas, no entanto, é uma realidade que existe. E aí eu faço o quê? Deixo esse menino de lado? Vamos segregar. Vamos incluir dentro de uma sala e excluir de dentro da aprendizagem. Porque é o que tem acontecido. Na minha turma eu faço inclusão, eu tenho 5 crianças com deficiência, entre autista ou outra deficiência. Eu sempre fiz inclusão. É mais fácil o professor pedir socorro. Mais fácil. Gente, eu não sei, eu preciso de ajuda. E aí que a gente precisa cobrar, né, da gestão que tenha esse apoio para o professor para pedir socorro. Eu estava lendo um artigo que me veio à memória agora, porque eu não tenho como nem identificar o autor. Ele estava dizendo o seguinte, ele estava falando sobre saúde mental e as profissões. A profissão mais tem questão de saúde mental é o professor. É o que mais tem. Então, assim, a gente não tem inclusão. Não tem. A gente tem uma... A gente tem tentativas. Ela tem tentativas. E tem muita gente boa fazendo boas tentativas. Sim. Tem muita gente boa fazendo. Tem muita gente que não está nem aí. E um tanto de gente que está perdido. O que você acha dessa nova onda, né? No meu ver, retrocesso, não quero influenciar a sua resposta, mas a questão de que estão buscando agora criar escolas específicas, escolas especiais ou salas especiais dentro da escola, que seria uma inclusão no prédio da escola, mas não na turma. Como que você vê isso? Polêmico. Assunto polêmico, olha só. A gente já tem
uma instituição que é a PAI, né? É uma instituição que eu posso falar pouco dela porque eu não conheço o suficiente para falar. Mas é uma instituição que atende a criança com deficiência em que ele tem períodos de aula, né? E tem atendimento clínico e terapêutico. Quando se abre para que a possibilidade, sabe quando que se abre a possibilidade que criança com deficiência esteja no ensino regular? Quando que se abriu, você sabe? Não. Na Constituição de 1988. Porque a Constituição diz assim, ó, todos têm o direito à educação. Não está escrito lá com exceção de nada. Todos têm direito à educação. Só que a sociedade, os gestores entenderam que esse todos não incluíam pessoas com deficiência. E a história de pessoas com deficiência não é bonita. Não é bonita. E aí, hoje a gente consegue colocar o menino no ensino regular, e a gente estava falando de preparar professores, preparar a escola. Quando se fala assim, aquela escola tem acessibilidade, sabe o que vem na minha cabeça? Tem rampa. Na sua e do popular. O que tem na escola? Aquela escola tem rampa. Não. Acessibilidade é você ter acesso. Não é para tratar essas pessoas com igualdade, não é para tratar as pessoas, é para tratar com equidade. Tratar as desigualdades na medida que elas desigualam, né? Exatamente, é equidade, não adianta eu colocar uma coisa da mesma distância para todos, é para cada um. Então assim, quando você coloca essas crianças no ensino regular, que eles estão no ensino regular e precisa de uma política pública, preparo dos professores, remuneração também para esses professores, para eles poderem pagar curso, para eles poderem ter tempo de trabalhar numa escola só, para ele poder estudar também, porque o professor muitas vezes não faz tanta coisa porque ele tem que trabalhar em 2, 3 escolas, porque ele é mal remunerado. Sim. E aí quando pensa nisso tudo, é muito mais fácil você colocar uma escola especial do que você preparar ele para ele estar realmente incluído. E aí o que eles fazem? Mas tem pessoas que não pode estar lá porque ele não está preparado para ele não está preparado para receber. Não é ele que não está preparado. Então se ele não pode estar dentro da escola para poder receber a aprendizagem dentro da sua limitação, ele também não pode ir no mercado, ele também não pode ir na igreja, ele também não pode andar no centro da cidade, não pode ir no cinema, tem um cinema especial para eles. Então assim, é uma conversa também polêmica, porque vão falar, mas ele precisa de ter um preparo por isso, tem uma clínica para que ele possa fazer o acompanhamento. É horário integral, então peraí, ele precisa de ter um tempo para a vida acadêmica, ter um tempo para as terapias, ou um tempo para, não é só autista que a gente está falando aqui, não. Não, de uma forma geral. Que tem síndrome de Down, que tem déficit intelectual, né? Que tem deficiência intelectual, para uma criança que é cadeirante também precisa fazer uma fisioterapia no outro contraturno, que tem todos. Eles precisam de ter um espaço dentro. Tem uma frase que diz assim, inclusão não é convidar para festa, é chamar para dançar. Não adianta só estar na sala de aula se ele não está aprendendo. Se a professora pôs para a turma lá para fazer uma leitura de uma poesia, e aí olha para ele e manda ele pintar uma figurinha que ela tirou da internet. Estou dando atividade adaptada, não tá. Adaptada não é uma atividade diferenciada no conteúdo. Adaptada é uma atividade adaptada àquele conteúdo. É complicado, né? É simples. Não, é simples. Complicado. Não, é complicado que eu digo assim, é complicado que a postura hoje é essa justamente. É de você dar uma figurinha para colorir, dar um desenho livre, dar qualquer coisa. Tá. E eu acho ainda uma coisa muito importante que eu gosto de falar com os pais. Não tem
Como que chama aquela brincadeira de criança que você põe uma corda para um lado e para o outro? Como que chama? Cabo de guerra. Não, tem um cabo de guerra em que fica de um lado a família, os pais, do outro lado a escola para ver quem tem mais força. É para unir. Lá no Caceta a gente conversa muito sobre isso e fala, como que essa criança vai desenvolver? Família, escola e clínica. Os três juntos, parceria. Ah, tá com problema na escola, o paciente nosso tá com problema na escola, vamos tentar entrar. Eu converso muito com uma escola particular que eu vou com muita facilidade. Aí ela fala assim, olha, fulano tá com problema, ele fez isso assim. Ah, peraí, vamos para estudo de caso. A escola falou que ele tá apresentando isso, isso, isso. Aí os terapeutas falam, já sei o que está acontecendo, vamos resolver. Na escola ele pode agir dessa forma, o professor pode fazer desse jeito. Passa um relatório, passa para o professor consegue perceber o retorno, manda pra gente, ó, deu certo. Ó, não deu certo ainda, será o que é? Vamos pensar então no outro plano. Então a gente tem que ter parceria com a família, parceria com a escola, parceria com os terapeutas, porque essa criança precisa que todos falem a mesma língua. Exatamente. Então, aí ela vai desenvolver, mas culpabilizar o outro é muito fácil. A professora hoje deu uma atividade para o meu filho absurda. Ela deu a mesma coisa, ele nem sabe ler, ela deu para ele falar da Revolução Industrial, ou para ele falar da... A Revolução Industrial veio aqui na minha mente agora porque eu falei desse assunto hoje. Mas ele vai falar da Revolução Industrial hoje, ou ele vai falar de verbos irregulares e não sabe nem ler. Aí a mãe fica, vou denunciar, vou colocar na internet, e coloca na internet, olha só o que a escola do meu filho fez. Então, resolveu o quê? Tem que ser prático, né? Olha, meu filho não tem uma boa leitura, ele tem um entendimento diferente. Será que essa atividade poderia ser diferente? Se você, por exemplo, ele entende dessa forma, o terapeuta diz que se você fizer isso dá certo, a escola volta atrás. Ela refaz aquilo. Na semana que vem ela faz de novo igual. A mãe vai lá e reforça aquilo. A gente precisa trabalhar assim. Ou tira da escola, porque a outra vai fazer a mesma coisa. Então a gente ainda não tem uma educação... Gisele, a gente ainda não está numa idealização de educação nem para todos, né? Não, nem para todos. Hoje a gente vê que existe um déficit muito grande. E é complicado porque, assim, a gente, igual você já não mais, mas eu ainda tenho filhos em idade escolar, né? Então, assim, há uma preocupação da gente, né, tá recebendo os conteúdos, não tá. No caso, assim, o Raul, meu filho, por exemplo, que ele é autista, nível 1, mas essa semana foi até engraçado, porque, assim, ele tem as provas adaptadas, não porque ele precisa realmente desse direcionamento. Igual teve uma pergunta na apostila que perguntou assim, por que é melhor a gente respirar pelo nariz do que pela boca? Tipo assim, aí ele respondeu, porque tem 2 buracos, o nariz tem 2 buracos. Quer dizer, ele responde literalmente o que ele entendeu ali. Aí eu falei, não, mas aí tem que explicar, porque ele teria que ter, a adaptação seria perguntar, olha, com o nariz a gente consegue X, Y, Z. Qual dessas você já ouviu falar? Tem que ser um direcionamento, tem que ter... A pergunta não pode ser só seca para ele. É porque às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Exatamente. Aí às vezes fala assim, eu queria uma atividade adaptada para o meu aluno, porque às vezes me procuram para o meu aluno autista, que ele está no nível 2. Nível 2. O que é nível 2? Quais são as dificuldades que ele tem? O que ele gosta? Quais são as potencialidades dele? Então você tem que ter um perfil daquilo ali. Porque a atividade é adaptada para o Raul. Sim. Não para a turma ou para o outro que chegar. Eu não posso dar a mesma atividade. Não porque é trabalhoso. É trabalhoso. Mas depois você não sabe, é um caminho sem volta. Depois que você tem esse entendimento, você não consegue mais não fazer. É igual ler. Você olha para aqui e fala assim, Gisele, olha para cá e não lê. Não consigo. Não tem como. Depois que como. isso é apreendido, você não tem como desaprender ou deixar de fazer. Então, assim, é trabalhoso. E é o que eu te falei, defendo professores sim, porque eu acho que a gente precisa oportunizar.
mas também condeno aquele que não tem boa vontade, porque ele precisa de tudo. Ele precisa de uma boa gestão, ele precisa de ser valorizado, mas ele já entra ali, não pode já entrar ali reclamando. É igual mediação escolar, é outro assunto também. Nossa, nem fala. Recebe o laudo, o diagnóstico e o encaminhamento para a mediadora. Nossa. Quem precisa de mediadora? Toda criança que tem transtorno do espectro autista precisa de mediadora? Não. É o nível que indica se ele precisa de mediadora? Não. Então é uma exigência que é o pai que faz que precisa de mediadora? A exigência parte do próprio professor. É igual o PEI, né? Que é o plano... O PEI é obrigatório. O PEI, né? Mas assim, tem que ter, né? É obrigatório. É obrigatório. Mas assim, a escola, às vezes, ela tem que ter um tempo hábil para poder estar montando isso ou não? Como que funciona? Tá. O PEI, ele é um planejamento que se faz, PEI, né, Planejamento Educacional Individualizado, é um planejamento que se faz do aluno que entra na escola agora. Digamos então que o aluno entrou no primeiro ano naquela escola, ele está alfabetizando. Você vai fazer PEI para quê? Você não conhece a criança? Não? Exatamente. Então você primeiro vai, ele é autista, eu vou ficar atento. A mãe diz que ele tem essa e essa dificuldade, vou ficar atento nessas dificuldades. A percepção da mãe é diferente da percepção da professora? Claro que é. Total. A percepção da mãe é errada e a da professora é certa? Não. A percepção não tem certa e errada, ela é diferente e depois elas podem chegar à conclusão junto. O comportamento pode ser diferente até na escola e em casa, de toda criança, típica, neurodivergente ou não, ela é diferente. Então ele chegou na escola, essa professora vai fazer várias atividades, vai ficar observando e vai ver as potencialidades e as dificuldades. A gente não pode se prender só nas dificuldades. Se você se prender só nas dificuldades, você não pode fazer, você não vai ter um bom aproveitamento para fazer atividade baseada nas potencialidades. Então você tem que ver os dois. Isso daqui ele não consegue, isso aqui ele consegue muito. Isso aqui ele não suporta, não tolera. Mas ele é apaixonado por isso aqui. Então nós vamos ver os dois. Traça o perfil. Então o aluno entrou em fevereiro, o professor está ali observando, já vai relatando, olha, em relação ao coletivo, ele ainda não consegue, não tem coordenação motora dentro da faixa de desenvolvimento dele. Ele devia ter uma coordenação, porque não é uma coisa muito pontual, é Sim. entre isso e isso era o esperado. Então ele não tem uma coordenação motora dentro do esperado. Ele está na alfabetização, fez educação infantil, não sabe escrever o nome dele. Então ele também não tem uma dificuldade de fazer relação. Ele faz sequência, tem uma série de coisas. Ele não conseguiu. Então nós vamos trabalhar em cima disso. E aí é construído o PEI. Agora, como que eu vou trabalhar? Porque o PEI é o que eu preciso fazer, como eu vou fazer, né? E aí, a escola tem uma coisa assim, de conteúdo assim, no primeiro bimestre eu vou trabalhar tal conteúdo, no segundo bimestre eu vou trabalhar tal conteúdo, no terceiro eu vou trabalhar. Não é assim? Isso. É uma quantidade e o que vai fazer em cada bimestre. Essas crianças, ela não se trabalha assim, e eu acho até que com as outras não. Vou trabalhar adição. A minha turma toda vai trabalhar adição. Todos aprenderam adição, menos o João, o Pedro e o Zezinho. Então já vou trabalhar na subtração e tem que recuperar o João, o Pedro e o Zezinho, não aprendeu ainda, mas ele vai continuar trabalhando. A criança que tem um transtorno de aprendizagem, ela pode fazer o seguinte: vou trabalhar adição. Não aprendeu. Vou mudar de estratégia e vou continuar na adição. Não foi. Vou mudar de estratégia agora e vou inserir outros métodos. Agora ele aprendeu no terceiro bimestre. A turma já está fazendo divisão. Mas ele aprendeu a adição. Então o PEI dele vai se basear naquilo que ele pode, porque ele não vai conseguir fazer divisão se ele não souber adicionar. Então, e aí como que é feito o PEI? Quem faz? O que precisa ser feito? Eu posso ter um PEI para todos os autistas? Essa é a pergunta. Eu tenho um PEI pronto lá, eu pego o PEI, chegou o Raul, vou pegar, eu tenho um PEI de terceiro ano, pega lá que eu vou colocar para ele. Não, porque é individual, é para ele.
Eu vejo aí um monte de modelo de PEI, eu vejo, eu tenho um livro que fala de PEI extenso, porque ele é mais detalhado. Eu estou falando muito superficial, tá? Uhum. É só para ter uma ideia. Então, assim, eu vejo um modelo de PEI que tem objetivo específico, objetivo não sei o que, papapá. Não, vou desprender disso, né? Ele vai ficar dentro da gaveta. Porque não vai... E quem que constrói o PEI? É uma grande pergunta. Quem que constrói? O PEI é construído a 4 mãos. Quem que vai contribuir? Lembra que eu falei que a mãe tem uma percepção, a professora tem outra que não tem um errado? A mãe contribui, falando o que ele consegue fazer em casa. Uma criança que não pega no pincel e não pinta, mas come perfeitamente, tem algo aí que não está sendo coerente. Vamos trabalhar isso, porque ele faz uma coisa. Então, é importante que a mãe participe dessa construção do PEI, que o professor participe, que o mediador participe. Eu vejo o PEI feito pelo mediador. Porque parece que é só ele que vai trabalhar aquilo, o professor fica como se fosse uma figura. Aí ele está segregando. Porque assim, Está integrando, né? Ele está integrado na sala. Está integrado na sala. Ele está ali, mas aí às vezes você pergunta pro professor assim, ô Gisele, como que tá o João? Aí você fala, menina, vou pegar a mediadora dele. Sim, é isso que. Assim, não todos, mas essa é a realidade que a gente vê aí. Eu sei. A gente já falou dos problemas e das dificuldades do professor. Sim. Ok, mas vamos lá. Ele é meu aluno, eu tenho que saber. Às vezes, é até importante falar, a turma está fazendo um trabalho, eu tenho lá 25 alunos. A turma está toda escrevendo, copiando, fazendo alguma coisa, você fala com o mediador, fica na minha mesa dando uma olhadinha neles ali para mim, que eu vou sentar com o fulano para ver como que ele tá. E aí senta com ele para saber como que ele tá. Ele é seu aluno, ele está ali, ele precisa da sua atenção. Você só pode preparar uma atividade adaptada se você conhecê-lo. Porque se você não conhece, você não tem como preparar. E quem vai preparar é a mediadora, né? Ela está para mediar. Ela media a aprendizagem com o aluno, ela media o que a professora está falando. Mas quem é a autoridade na sala, eu sempre falo isso com os professores, vocês são autoridade na sala. Ser autoridade é ser responsável. Sim, claro. Né? E responsável pela aprendizagem dele. Se ele não está aprendendo, não é a mediadora, não. É você que está faltando ali. Você pode orientar, olha, essa semana eu vou trabalhar com encontro vocálico. Então, eu hoje vou sentar com ele para ver o que ele sabe. Ela sentou com ele, sabe que ele sabe. A turma às vezes está lá, ela pede alguém para dar uma olhada enquanto ela faz, sentou. Ele conhece nem as vogais. Como que eu vou trabalhar em encontro vocálico se ele nem conhece as vogais nas palavras? Então hoje eu vou dar uma atividade de encontro vocálico para a turma e eu vou dar uma atividade para identificar as vogais nas palavras. Ela está trabalhando encontro vocálico com eles? Também. Porque ele está fazendo um pré-requisito para o passo seguinte. Nós estou sendo tão técnica aqui, né? Mas é só para ver se consegue que a professora, ela é responsável e a coordenadora tem que estar participando desse PEI, a direção escolar tem que saber que isso existe e que está ali. Porque quando eu acho que é constrangedor você chegar na sala do seu filho, que autismo não é leve, a nível não é leve, né? É leve. Que você chega lá e fala assim, professora, como que ele está desenvolvendo aquela conta? Você acha que ele está indo bem? Peraí que eu vou chamar a mediadora que ela sabe. Porque fica parecendo... É engraçado que isso, né, a gente fica nessa não é uma briga, é uma questão, né? A mediadora e a professora e a questão do se trabalhar em conjunto, que às vezes é difícil, porque como você mesmo disse, existem muitas pessoas dispostas, né, fazer um trabalho com mais esmero, mas ao mesmo tempo existem aquelas que estão nessa posição aí. A mediadora fica ali como segura a onda daquele ali para não atrapalhar, né, entre aspas, os demais, né, e ela fica realmente à parte. Kélia, eu preciso dar aula, porque eu não posso deixar de dar o conteúdo para os outros por causa dele. Opa, ele precisa ter aula, ele também precisa aprender os conteúdos. Porque eles estão indo para a escola socializar. Quem está indo para a escola socializar? Todos. Todos. Não é só a criança com deficiência que está indo para socializar, não, todos. Inclusive, a criança que socializa com a criança que está com deficiência é mais favorecido que a própria criança com deficiência. Porque ela aprende a entender o outro, ela aprende a ter empatia e respeitar.
É preciso que entenda que a inclusão é bom para todos. Não é só para quem tem deficiência, não, é para todos. E tem uma outra questão, eu fiz curso junto com duas amigas, né, que Tatiane Gonçalves e a Kenia Palotti, nós fizemos um curso de mediação escolar. E eu falava para as meninas assim, sabe qual é a melhor mediadora escolar? É aquela que a cada dia a criança precisa menos dela. O objetivo da mediação é justamente ser desnecessário. Exatamente. A melhor é aquela que chega no final do ano, aquele menino precisa menos dela ou nada dela. Essa fez o trabalho bem feito. Porque a gente precisa criar pessoas todas, porque eu gosto de falar que são para todas, independentes e autônomas, né? Que ela saiba agir com independência e autonomia. Então é para todos, e inclusive, aí ele me ama, não sabe ficar sem não ficar ali do lado, ele me ama. Você criou independência emocional, na verdade. Pode trocar, não. Ele não sabe fazer uma atividade se eu não estiver do lado, tá errado. Ele precisa menos de você. Ele precisa de atividades que ele consiga fazer sozinho. E como é que os pais lidam com isso? Porque, na verdade, eles acham que a mediação é algo que os filhos vão precisar a vida toda. Então, quando começa a não precisar mais, algumas ficam assim, ele gostava tanto da mediadora. Como é que você trabalha isso, esse desapego? Pode acontecer de uma criança se tornar um adolescente que continue precisando. Quando o trabalho é muito bem feito, ele vai precisar menos. Mas aí depende de cada um. Mas essa história da mãe se apegar, eu gostava da mediadora do ano passado, porque a mediadora, ela me contava tudo. Eu gostava dela. Então, a mediadora não é professora de reforço, de professora particular. E nem babá. Ela é uma profissional. Por isso que eu te falei, quem que vai ver mediador não são os pais. A necessidade de mediadora não são os pais. Agora, se a professora diz que ele precisa de mediadora, a equipe multidisciplinar compactua com isso. E ele não tem, a mãe tem que lutar por isso. Entendeu? Ela tem que lutar por isso, sim. Porque a gente sabe que é uma luta muito grande da mãe adquirindo. Agora, se a escola diz, olha, ele consegue acompanhar direitinho, é uma responsabilidade que ela assumiu, que aquela criança acompanha direitinho. Porque existe mediador e mediação. Às vezes a criança precisa de mediação, ou seja, que a professora senta ali, que ela às vezes mostra para ele alguma coisa, que fique mais próximo dela, e que a mediação pode ser feita pela própria professora. E aí a professora diz, olha, ele só precisa de algumas mediações, de intervenções que eu mesmo faço, ele não precisa de alguém do lado dele o tempo todo. Mas a mãe, mas eu queria tanto, porque ele não vai brigar com ninguém. Não brigar. Criança de educação infantil briga e muito. É porque elas querem colocar a mediadora como se fosse... muleta. É uma muleta. Não, e para segurar uma crise, para segurar às vezes um desentendimento que é normal entre criança. É dentro do esperado. Ele fica sem a mediadora, minha filha, mas ele brigou comigo dentro do esperado. Sabe quem falou que ele não precisa? Aquela que está controlando a turma. Então, quem sabe é a professora. Agora, existe tanto caso, existe assim, a gente vê tantas dificuldades de uma criança, eu vejo dentro do consultório como que aquela criança apresenta dificuldade, e a escola diz que ele está top. E não tem mediadora, eu desconfio. Como assim? Isso que eu ia perguntar, como assim? Como assim? Mas acontece? Pode acontecer. Por quê? Porque é uma criança tranquila. Não dá trabalho. Ela fica quietinha na carteira dela. Aí vai lá, faz do jeito que fizer, o professor valorizou do jeito que deu e pronto. Ele está aprendendo. Se ele não está aprendendo, a gente precisa ver isso. Mas são casos que eu vejo menos, mas já vi. Mas são casos que eu vejo menos. A briga da mediadora é aquela mãe que quer proteger. Eu não estou nem recriminando, não, porque a mãe querer proteger filho, eu sou mãe. Natural. É natural. É natural, nosso instinto. O que a gente não pode é compactuar com esse tipo de muleta. Se seu filho tem mediadora, Gisele? Não. Se der uma mediadora pro teu filho, para ele ficar o tempo todo, escreve aqui, faz aqui, aqui dá tanto, aqui faz tanto. Aqui. Ele vai adorar, porque tem uma preguiça de ficar procurando as coisas. Ele vai conseguir ficar depois sem aula?
Ele vai chorar, ele vai querer. Não, ele vai querer. E aí ele vai começar a criar confusão. Ele está tendo uma crise? Não, ele só está tendo uma insatisfação ali. Então a gente precisa conhecer essa criança, conhecer esse perfil para a gente ver se essa criança precisa de mediação ou não. Até onde essa mediadora é benéfica ou é maléfica. Mas no sentido de não estar ajudando o desenvolvimento. Entendeu? Então assim, tudo isso. E mediadora? Como que é o trabalho dessa mediadora? Ela está mediando ou ela está fazendo? Tem isso também. São muitas vertentes, é um leque para a gente discutir em relação à inclusão, porque isso tudo é inclusão. Sim. Então tudo tem que ser muito bem feito. E aí eu vou sempre voltar em políticas públicas. Vou voltar. Quem são essas mediadoras? Houve um tempo aí que qualquer pessoa podia ser uma mediadora escolar. Soubesse ler e escrever, ela podia. Tem oitavo ano, nono ano. Ela precisa ter uma pedagogia, não digo, mas ela precisa ter pelo menos formação de professor. Isso é uma opinião, tá? Isso não existe uma legislação que ampare isso, não. Mas eu acho que ela tem que ter alguma didática. Não, no mínimo. No mínimo. Porque ela vai ajudar no preparo dessas atividades, orientada pela professora. Então, é um assunto que requer muita atenção, e aí sim a gente vai ter uma educação caminhando para a inclusão. Hoje, se você me perguntar se existe uma inclusão, eu sei que muita gente fala, mas eu faço. Eu gostaria que me mostrasse como que está funcionando essa inclusão, porque eu ainda não consegui. Eu também não consegui. De verdade, não. E nem às vezes por falta de tentativas. Não, sim, eu vejo boa vontade. Boa vontade, mas é um processo que a gente está construindo depois de 1888, que eles não entendiam que a educação era para todos. Não, e assim, Não é isso? Não tem na legislação, na Constituição não fala educação? Artigo 5º. Isso aí. Depois que eu me liguei com o que eu estava falando. Artigo 5º. É porque, e é tudo muito novo, né? O processo de inclusão é novo, que eu digo, porque tem menos de 30 anos. O que aconteceu que deu esse boom? De diagnósticos? Não, diagnóstico não, de inclusão. Eu acho. Começou a se falar em inclusão. O que você acha desse bom? Agora eu que estou perguntando. Você acha que você está me perguntando? Bom, na minha percepção, eu acho que começou-se a estudar mais sobre, né? E acreditar e descobrir que existem particularidades e que havia a possibilidade disso acontecer. E também o entendimento do artigo 5º, né? De que a escola é para todos. Pois é, a minha percepção também, não tenho nenhum embasado só nas minhas observações. Eu acho que quando começou essa globalização, que a rede social começou a comunicar, a falar, que a rede social, eu tenho muitas críticas a ela, mas tem alguma coisa que quando as mães perceberam, opa, meu filho pode estudar na mesma escola que o outro filho. Porque até então, ou ele não estudava, ou ele ia para uma instituição de educação especial, ou ele ficava em casa, né? Ou ele estudava numa escola de sala, no Dashmark, posso falar o nome de escola? Posso, né? É antigo Dashmark. Quando eu estudei no Dashmark, tinha uma classe especial. Não, quando eu estudei também, na minha época tinha uma classe, sempre especial. Teve uma classe especial. Então o filho era da classe especial. O que era ter um filho da classe especial? As mães tinham vergonha. Tinham, porque era a classe especial, ela ficava lá no final da escola. No fundo, eles passavam pelos fundos da escola. Sim. E as mães tinham vergonha que o filho frequentava quando levava. Quantas mães levavam, que algumas nem levavam. E aí você me pergunta, o que eu acho? É isso. Eu acho que a gente agora é daqui pra frente. É um caminho sem volta. Acostumem-se, estudem, preparem-se. Não vai ser fácil, mas é um caminho sem volta. Assim como é um caminho sem volta a inteligência artificial. Aproveite, ela vai ajudar pra caramba as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Mas aproveitem para mergulhar nesse conhecimento para você não se afogar nele. Vou te pedir um instante, ok, né, para poder falar dos nossos patrocinadores, em especial hoje, Oficina da Massa, que veio hoje nos presentear com uma pizza, estava boa. Maravilhosa como sempre. A melhor pizza da região, Oficina da Massa.
Criarte, que é quem faz a nossa camiseta aqui, ó, informação, inclusão, respeito e empatia. A Criarte, ela fica na pracinha da ABC. Kenny, a gente está começando a chegar no final da nossa conversa, que ó, é papo, gente. Eu falo é muito. Papo mesmo. E eu vou te falar, nem é conversa que é importante, a gente vai com um assunto puxando o outro. E eu vou te deixar assim, a pergunta mais capciosa para você responder por último. Você acredita que esse modelo de educação que a gente tem hoje, ele favorece ou dificulta o desenvolvimento das crianças em geral e, olha, em especial as neurodivergentes? Gisele, que modelo? Esse modelo que a gente tem agora, um na frente do outro. Esse modelo não é hoje, não. Não, tô falando de séculos passados. Eu tô esperando o modelo de hoje. Tá esperando? Eu acho que assim, tudo muda. Tudo mudou, né? A gente eu e você já telefonamos com ficha de orelhão. Já. E a gente hoje consegue conversar tipo os Jetson, né? Olhar na telinha e conversar com a pessoa lá no Japão. Exatamente. Por que a educação não muda? A quem que ela vai atender? A gente que viveu isso há uns anos atrás, os nossos pais, essa moçada que chegou agora não atende. E aí a gente volta àquele assunto que a gente começou, que é política pública e educação. Educação para quem? Quem eles querem educar? São muito mais perguntas do que respostas. E eu sempre acho que a gente precisa fazer mais perguntas do que ter resposta. Porque a resposta é essa, não, a educação de hoje é a de ontem, é de sempre. E se todos os nossos problemas fossem só as carteirinhas atrás da outra, que se a gente der oportunidade, a gente vai voltar a muitas outras coisas. Então, assim, não se usa mais o giz branco no quadro negro. Não se usa nem mais retroprojetor, que esse povo não sabe o que é. Não se usa mais mimeógrafo. Então, não é o recurso, é como é feito. Então, o que a gente continua é mudando a tecnologia, mudando os recursos, mas o como é feito continua o mesmo. Se tivesse funcionado, a gente não estava passando o que está passando hoje na educação. Então, a gente tem que fazer o quê? Acomodar? O professor não se acomoda, ele sempre tenta burlar isso. O professor traz, eu trabalho com professores de ensino médio, ele traz uma informação para poder compor. Aí eu tenho um rock funk, mas o que a moçada está escutando é funk. Vamos avaliar, vamos escolher, vamos levar um funk para o ensino médio, para poder trabalhar, vamos fazer com que eles pensem no que está sendo, porque a gente está competindo com o Instagram e TikTok, não é mole não, minha filha. Não. Então assim, não atende. E a gente está vendo isso, os resultados são, né, no quanto que a geração conversa. Eu vi uma entrevista rapidinho aqui para falar, em que a Elis Regina estava no Roda Livre. O povo de hoje não sabe nada do que eu estou falando. É a Roda Viva. Ela estava no Roda Viva. E aí foram pra rua para fazer uma entrevista. Aí tinha um cara lá descendo do ônibus e falou assim, vem cá fazer uma entrevista, a gente está ao vivo com a Elis Regina, você quer fazer a pergunta? Eu fiquei, cara, que pergunta maravilhosa, bem elaborada. A geração de hoje, será que sabe fazer uma pergunta bem elaborada? Não, acho que não. Então, assim, o que a gente precisa é salvar o mundo. Que esse mundo seja aquela turminha sua ali naquela sala, que seja aquele paciente que você entrou naquele momento. Isso é uma forma de salvar o mundo. Quem quer fazer muita coisa consegue atingir o seu objetivo. Eu penso assim. Então, se eu quero salvar o mundo, eu faço um podcast informativo para quem está ali na rede ver. De todas as pessoas que vão ver, será que todas vão ficar mexidas? Não sei. Mas alguém vai ficar. Alguém vai, com E certeza. aquela pessoa que ficar mexida, você já ajudou. Então, toda vez que a gente conseguir atingir a um determinado número, e aí a gente não vai quantificar, é porque você está fazendo uma coisa bem feita. E aí você pode perguntar, e você acha que você está fazendo uma coisa bem feita? Nunca.
Nunca, eu estou estudando, estou tentando, porque a gente sempre tem que melhorar. Porque se um dia eu achar que eu melhorei, é porque acabou. Então a gente precisa melhorar. É sempre pra frente, né? Nossa, ficou até bonito esse final. É aquela coisa que a gente puder mudar a vida de uma pessoa, né? A gente já ouviu essa frase hoje, mas eu vou adaptar. Se a gente puder mudar a vida de uma pessoa, já fez muita coisa, né? Sim. E assim, é errando, acertando, errando de novo e tentando melhorar. melhorar. O professor, e eu volto a falar, né, no professor, e o professor, ele entra e fica esse tempo todo porque ele ama. Porque aquele que vê que não vai conseguir ficar rico, ele pula fora. Porque ele não vai ficar rico. Não. Infelizmente, eu ainda tenho esperança, tá? Eu acho que só na Mega Sena. Keila, eu vou pedir para você deixar uma mensagem, né, para os professores, para as mães, né, uma mensagem de parceria. apoio. Vou pedir para que você olhe para a nossa câmera de lá. Então, o que eu vou fazer de mensagem não é nenhuma frase assim bonitinha não, mas sejam parceiros. A escola precisa da parceria dos pais, como os pais precisam da parceria da escola, como a escola e a família precisam da parceria da equipe multidisciplinar dos terapeutas que atendem seu filho. Sejam parceiros. Lutem juntos, não lutem um contra o outro. Se a gente fizer assim, só tem aquele que merece vencer, que é a criança que está em desenvolvimento. Muito bem. Muito bem, olha, eu te agradeço muito pelo seu tempo, por ter vindo muito aqui. Obrigada. A conversa foi maravilhosa, eu tinha certeza que seria maravilhosa, porque aqui a gente deu muita sorte, a gente sempre vem aqui pessoas incríveis, com histórias incríveis e com ensinamentos incríveis. Não é sempre uma aula, né? Eu queria te agradecer novamente por você ter vindo aqui. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu, sinceramente, fico muito constrangida de ficar assim, né? Eu não sou muito fotogênica, fico muito e fico também receosa de estar falando algo que talvez eu não seja bem interpretado. Não, imagina. Foi Mas eu acho que se eu puder contribuir, e é para isso que a gente está aqui nesse mundo, para contribuir. No final da história a gente vai vivendo, mas a gente está aqui para fazer pelo outro. Maravilha. Né? E para você, né, que participou com a gente aqui, assistindo essa aula maravilhosa com a Kênia, eu peço que nos acompanhe nas nossas redes sociais, acessem o nosso portal www.outcast.com.br, siga no YouTube, ative o sininho de notificações para poder ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente tem postado por aqui. E até a próxima!